Estamos no ar, né? Bem, hoje entrevistamos aqui no Frente a Frente o deputado estadual Cabo Bebeto, do PSL, ele que inicialmente trouxe a problemática do bairro do Pinheiro para discussão na Assembleia Legislativa, por meio, inclusive, de uma sessão especial. O Cabo Bebeto, o deputado, ele esteve participando da audiência pública realizada pela Justiça Federal nesta quarta-feira, onde foi apresentado o laudo do Serviço Geológico do Brasil sobre as causas das fissuras no solo e das rachaduras nos imóveis dos bairros do Pinheiro, Mutange e Bebedouro. E, portanto, o deputado Cabo Bebeto está aqui conosco para falar sobre esse e outros assuntos. Deputado, é um prazer tê-lo aqui novamente para falar sobre um assunto que é do interesse de todos, não só da população que mora nos bairros do Pinheiro, no Mutange de Bebedouro, mas de toda a Maceió, que está preocupada, e de Alagoas, com essa situação. Portanto, eu pergunto ao senhor que participou da audiência pública, que balanço o senhor faz do que foi ouvido lá, sobre o laudo propriamente dito, que é o laudo que todos nós praticamente sabíamos, só não tinha como comprovar, né? Agora, primeiro, o prazer também é todo meu de estar aqui de novo no seu programa. Esses bairros, né, Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto, eu tenho certeza que todo maceiense, todo alagoano, ele conhece alguém que mora lá ou tem algum familiar lá. Nossa cidade é pequena, nosso estado é pequeno, então certamente há essa relação de todo alagoano com esses bairros aí. Eu cresci, morei muito tempo ali, meu escritório é lá no Pinheiro, minha mãe mora lá, meu avô mora lá, eu passei muitos São Joões ali naquele bairro, que tinha um São João ali muito famoso, então assim, mexe muito comigo. E a gente propôs essa sessão, a sessão foi muito produtiva, foi o começo desse problema aqui dentro da Assembleia, né, da gente discutir esse problema. Realmente o resultado do laudo foi o esperado. Realmente a Braskem é a causadora dessa ativação das fissuras que tem no solo, uma fissura natural, que vai até o Rio de Janeiro. Mas que estava adormecida, Que né? estava e estaria adormecida se não houvesse a intervenção humana. E aí ficou comprovado, para você ter ideia, foram vários desenhos, várias apresentações lá, é como se fosse uma gota de ar que sai do fundo da água até a superfície. Ela sai abrindo em cima e fechando o que está embaixo. Então, o que está acontecendo é isso. A perfuração, ela começava em 1.200 metros, terminava em 1.200 metros, a 900 metros de profundidade. Então, ela está saindo dessa superfície, ela está subindo. Então, ela está subindo, o solo está descendo, né? O teto cai para o solo, então o teto fica mais alto. O teto cai para o solo e vai aumentando. Então, já tem alguns poços que já passaram dessa camada do salgema, outros estão no limite, mas que já cresceram. Sobre esse relatório de hoje, o que ainda causa para mim alguma angústia é que são 43 poços naquela região ali que a salgema trabalhou ou trabalha, e desses 53, apenas 8 poços foram monitorados. Inspecionados, mandados, as informações foram passadas da salgema com o monitoramento da CPRM. Então ainda tem 35 poços sem resposta. O que aumenta a gravidade, talvez, da situação, não é? Aí aumenta e muito a gravidade do problema. Então, assim, mas eu acredito na CPRM, eu acredito no Ministério de Minas e Energia, acredito que eles não estão brincando. Se, de repente, essas informações foram satisfatórias para eles, eu acredito neles, nisso aí. A gente ouve relatos que alguns poços, eles inclinaram tanto, né, que aquele cano que é usado para retirar a salgema, ele empenou de tal forma que a sonda não consegue mais descer. Ou seja, a extração do salgema pela Braskem acionou, não é, o aparecimento daquelas cavernas que deixaram esses bairros vulneráveis a cederem, né? Em relação ao poço, o poço tanto está subindo, não é, como ele está empenando, que é o deslocamento do solo. Então, assim, são várias, e ficou provado, talvez, a questão da falta de saneamento, da drenagem da água da chuva tenha influenciado em alguma coisa. No agravamento da situação. Mas quem ativou, quem reativou, quem criou o problema, que era geológico, que era controlado, né, um problema do solo, mas é normal, é natural para o nosso solo, foi a ação da salgema, a exploração da salgema, feita pela Braskem aqui em Maceió. Deputado, havia na audiência pública alguma representação da Braskem? Que foi falada ou que eu vi, não. Não foi falado o nome de ninguém da Braskem lá, e eu também não visualizei algumas pessoas que eu já vi,
inclusive aqui na sessão, não foi visualizado lá. O que se pode deduzir dessa ausência tão, digamos assim, que não faz muito sentido, não é? Porque é um assunto do interesse de todos, sobretudo da Braskem, né? Correto, eles já sabiam do problema. Então, para que ir para lá? Eles sabem o que eles fizeram. Então, para que se fazer presente ali? Como é que seria a recepção da população para eles lá? Então, eles não foram porque eles sabiam, antes de mim e de você, dar a resposta. Antes de tudo, não é? Eu queria reencontrar, e vou reencontrar certamente algumas pessoas que fizeram belas apresentações aqui na Assembleia, que a Braskem não tinha nada a ver com nada, então eu vou perguntar a eles se agora o laudo está correto ou não. É porque o laudo vem de técnicos do Ministério das Minas e Energia e não há o que contestar em relação a isso. E qual é o passo que pode ser dado no momento? Qual é a preocupação maior nesse momento? Olha, a minha preocupação agora, e de alguns moradores certamente, é esse mapa da área de risco. A gente viu lá algumas figuras, mas você na tela não consegue identificar as ruas. Então é importante eles pedirem mais alguns dias para concluir esse laudo, demarcando, novamente atualizando quais as casas, residências que estão em área de risco. Que isso assim, eu acho que isso aí vai... A gente já sabe a causa do problema, né? Já imagina a dimensão do problema. Então você vai poder saber se a sua casa está ou não está na área e vai você, pelo menos, tomar a iniciativa de resolver a sua vida. E aguardar que aí venha Ministério Público, a Assembleia, Ministério Público Estadual, Federal, Assembleia, né, os órgãos responsáveis, que ele comece a responsabilizar e a cobrar os causadores, buscar soluções, né, Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal, que apresenta à população se lá o bairro pode ser revivido, reativado, se lá vai ser um parque, de repente, com floresta. Mas a população de lá precisa saber o que é que tem com a sua residência, com a sua empresa também, para que ela tome a sua decisão e que os órgãos deem o suporte que a população precisa. Porque até não se ter uma definição do encaminhamento a ser feito nesse sentido, é basicamente uma tortura que vivem as populações desses bairros, não é? O morador, o comerciante, por exemplo, o meu escritório é na área do Pinheiro, era a área amarela, virou laranja. Eu não sei agora qual é a área dele mais. Então, eu tinha algumas coisas que eu queria fazer no meu escritório. Eu vou ficar lá até quando? Eu quero esperar esse laudo para poder definir. Eu não posso obrigar o pessoal que trabalha comigo, a minha assessoria, de estar indo para uma área de risco. Então, eu preciso que tenha a certeza de que área se encontra no meu escritório para dizer, vamos procurar outro canto, ou então aqui está tranquilo. Né? E do mesmo jeito que eu sinto o morador, sinto o comerciante, o cara que tem um posto de combustível, vai para onde? O cara que tem um mercadinho, vai tirar uma frigorífica dele, né? O cara que construiu a casa dele financiada. Então, a gente precisa saber o problema que cada um está para ver o que cada ente envolvido vai fazer por cada caso. A gente sabe que existe toda uma burocracia, mas eu acho que não é hora disso. A gente não pode... porque existem pessoas de má fé. Existem, mas é minoria. A gente tem que se preocupar agora com a maioria. Tem que dar celeridade e agilidade nas soluções. Não seria oportuna a criação de uma força-tarefa envolvendo governo do Estado, Prefeitura de Maceió, entidades, os outros poderes, inclusive, para pautar justamente as prioridades, os encaminhamentos daqui para frente? Isso foi falado hoje, foi pincelado lá hoje isso aí. Acredito que isso vai acontecer. Agora que cada um sabe... Né, o que está acontecendo de fato, o que aconteceu de fato, a tendência natural é essa aí. E eu vejo hoje uma boa relação em todos esses órgãos. A Assembleia criou uma comissão, a comissão foi aprovada agora no fim do mês, a gente estava aguardando esse laudo para que a gente começasse os trabalhos. Amanhã a gente vai sentar e conversar para que para a semana, já com a definição dessa apresentação desse mapa, a comissão da Assembleia comece também a fazer a parte dela nesse problema do Pinheiro. Bem, o senhor falou no mapa que existia antes, já resultou em dúvidas, né, já no final, sobre as áreas, se elas estavam sendo consideradas de risco ou não, ou risco médio, ou risco mais intenso, porque havia 3 cores, né? A laranja, a amarela e vermelho, exatamente. E, quer dizer, esse mapa ele já está obsoleto, não é? Esse mapa está obsoleto. Ele não pode ser considerado. Se você me perguntar... O vermelho talvez sim. Se você me perguntar, Bebeto, aumentou, não sei dizer. Esse mapa que eles apresentaram lá, não sei se na TV deu para identificar, mas eu assistindo, eu fiquei na primeira fileira, eu não consegui identificar as ruas ali. Então, assim, é importante que cada morador, que todo mundo saiba cada rua que está, em que área está.
para que todo mundo, se não saiu, que saia ou que fique tranquilo. Mas é preciso definir esse mapa de forma assertiva para que ninguém tenha dúvida de cada residência. E na conclusão dos trabalhos, há algum, digamos assim, algum momento, houve algum dado que levantou alguma dúvida na plateia que estava lá na audiência? Houveram, foram abertos, no final da apresentação, foi dada a oportunidade de várias perguntas, e as pessoas fizeram diversas perguntas. Por exemplo, eu tenho alguns questionamentos, tanto essa questão desses poços, sobre a fiscalização que acontecia sobre esse serviço. A gente sabe que existem órgãos municipais, estaduais e federais que fiscalizam essas atividades, órgãos de meio ambiente que fiscalizam isso. E cadê eles? A gente viu lá o mapa de 2016, mas esse problema não começou agora, não. Cadê essa fiscalização? Prevaricaram? Foram omissos? Irão responder. Tenho certeza disso. Eu estava comentando lá fora e quero dizer à população lagoana, a Assembleia Legislativa não tem medo nem compromisso de apontar culpados sobre o problema do Pinheiro, seja ele quem for, seja ele municipal, estadual, seja pessoa física, seja jurídica, seja Braskem, seja a maior empresa da face da terra, não tem problema. A Assembleia de Alagoas, ela não terá medo nem receio de apontar e responsabilizar os culpados, não tenho dúvida disso. Essa responsabilidade vai ser civil e criminal, não é? Certamente, certamente. Porque uma situação que não se estanca agora com esse laudo. Aí, como o senhor falou, existem outros poços, não é, que estão aí sem nenhuma definição, sem laudo nenhum sobre o perigo que representa. Né? Vamos falar assim, existem ações, por exemplo, jurídicas, que aí nós temos o Ministério Público Federal e Estadual, quem eu confio, que estão dentro do problema, estão acompanhando de perto, eu acredito e tenho certeza que eles vão agir de forma precisa, severa e justa nesse caso. E teremos também as ações políticas, né? Município, Estado, o governo federal terão que fazer ações de forma paliativa e de forma consertiva também, para resolver esse problema. E acredito que agora é a hora de todo mundo arregaçar as mangas e trabalhar. Não tem mais o que esperar, agora é trabalhar. Indenizações também, digamos, financeiras para a população. Certamente. Né? Porque... Os prejuízos foram materiais, problemas emocionais, problemas de saúde as pessoas estão tendo e terão que ser reparadas, eu não tenho dúvida disso. Deputado Cabo Bebeto, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Cabo Bebeto, líder do PSL na Assembleia Legislativa e que foi o deputado que trouxe inicialmente essa questão das rachaduras no bairro do Pinheiro, nas fissuras no solo decorrentes, agora se comprovando com o laudo, né, da CPRM, ligada ao Ministério das Minas e Energia, que foram causadas por extração do salgema, né, que quer dizer, acelerou esse processo. E o Cabo Bebeto está aqui conosco também para falar sobre essa audiência pública que vai nortear as ações a partir de agora com o laudo que foi apresentado. Que lição fica, deputado, desse episódio? A gente observa que é uma tragédia, uma situação única, tanto que se foi buscar até a participação de técnicos de fora
para se estabelecer aqui os parâmetros para avaliação do terreno. Que lição fica diante desse episódio? Correto, a gente tira várias lições disso aí. Por exemplo, a gente tem que ter muito cuidado com, primeiro, uma empresa vir para cá, uma geradora de empregos, de tributos, né? É algo muito bom. Mas a gente tem que ter cuidado com isso porque é algo que acontece no subsolo, que a gente de repente não tem um conhecimento, que a gente não vai poder, não tem a tecnologia de repente para acompanhar e monitorar aquilo ali. Acho que fica a lição nesse sentido também. Fica a questão da fiscalização. Por exemplo, na sessão especial que houve aqui, eu conversei com um geólogo do IMA, um jovem de 30 e poucos anos. E eu questionei a ele como é que o IMA verificava os laudos que a Braskem apresentava sobre cada poço. E aí é bem parecido com o Brumadinho, essas represas que vieram a ceder, vamos dizer assim, estourar essas barragens. Ele falava que, por não ter tecnologia, a Braskem contratava uma empresa, quem explorava, contratava uma empresa, essa empresa recebia de quem contratava, que era a parte interessada, e aí fazia um laudo, e apresentava esse laudo ao IMA, por exemplo. Nada insuspeito, não é? Ele, um laudo como esse. Não tendo tecnologia para verificar em loco, ele lia o laudo e, vamos dizer assim, chancelava, concordava. Então, assim, isso é algo gravíssimo. Eu disse a ele, não tem dinheiro que pague, não. Eu fui funcionário público e por mais que o Estado fosse deficitário na sua estrutura, na sua logística, eu não assumia um negócio desse nunca. Porque eu imagino, eu não sou geólogo, mas não sou nenhuma criança de 4 anos de idade, a gente imagina a consequência que isso pode ter. E eu não posso assumir uma responsabilidade dessa sem ter como eu aferir isso aí, como eu conferir isso aí. Como é que eu vou chancelar um laudo desse? Olha só agora, quantos laudos desse não foram recebidos, arquivados, esse serviço ocorreu durante tanto tempo, por mão de quantas pessoas passou isso aí? Prevaricaram, foram omissas? Porque eu não assumiria, confesso, não assumiria. O que eu não pudesse confirmar, eu não confirmaria. Deputado, e o fato de instalar uma empresa com todos os riscos que ela representa na extração em área urbana, isso deveria ser proibido, não é? Gorete, falam que, na verdade, no começo dela, aquilo não era tão povoado ali, aquela região. Né? Não era tão povoado. Era tão povoado que o bairro do Trapiche da Barra... Sim, mas assim, não era tão lá em cima. Às vezes a pessoa, na época, não se falava tanto. Hoje a Braskem virou uma lenda. A gente ouve falar de gás, né? De ter um gás lá que falam que é inodor, que é incolor, que se espalha, que é mortal. Que as pessoas ali do bairro... Aí vamos esperar o quê agora? Qual será a próxima surpresa que a Braskem vai trazer para a gente? Eu confesso a vocês que eu não queria que a Braskem fosse responsável, porque eu sei também do papel social que ela tem, com os empregos que ela gera aqui no Estado. Mas espera aí, a gente tem que ter uma balança. O que traz de bom, o que está trazendo de ruim. E o que está trazendo de ruim parece que foi muito mais grave, o alcance é muito maior do que o benefício que ela trouxe até agora. E a gente não pode permitir isso. E acredito que tem entes que deviam ter sido responsáveis e não foram. A gente ouve falar também que pessoas questionaram essa chegada, essa instalação e não foram ouvidas. Se eu sou leigo no assunto e alguém chega para mim, talvez a pessoa não tenha a melhor forma de passar essa informação, mas se ele é um técnico, por que não ouvi-lo? Olha o problema que a gente tem na mão agora. Na época, houve reação, claro, de parte da sociedade, de técnicos também, sobre a localização. Uma pequenina parte, exatamente, né? Exatamente. Sobre a localização. Inclusive alerta de possíveis problemas, foi feito também na época. Exato. Tem conversa que gente foi ameaçada, que fugiu de Alagoas, né? Bom, eu acho que hoje não vai ameaçar não, eu acho. Acho que hoje não vai ameaçar não. Mas aí, o que é que se coloca, por exemplo, a extração lá no bairro do Pinheiro, ela continua? Desde o momento que se detectou, não há nenhum tipo de extração? Bom, o governador falou em alto bom tom que cassou, né, a concessão da exploração ali. O Ministério Público agora publicou há pouco tempo também que embargou as perfurações, a extração nos poços. E eu acredito, Gorete, que as coisas agora vão caminhar, tardiamente, mas vão caminhar. Né? Assim, a lição que fica, eu acho que é da responsabilidade que a gente tem com a natureza, com as pessoas, medir lá na frente, tentar, né,
mensurar ou imaginar o que pode trazer de bom e de ruim. Para o meio ambiente, É né? pesar tudo, porque o problema é que às vezes a política, né, quer trazer aquele benefício imediato e pode ter uma consequência 40 anos depois, muito mais grave. De proporções Entendeu? imensuráveis. Né? Olha, a gente, quando vê o mapa, a gente fica realmente sem saber o que fazer. Assustado. Do tamanho do problema que é. Vai dar todo mundo sair ali, né? E vai ter que sair, e muitas áreas vão ter que sair. Eu trabalhei como policial militar no Bom Parto, as pessoas são humildes que moram no Mutange, são humildes, no Bom Parto são humildes. Isso eram as áreas mais afetadas. Então, assim, é complicado. O cara já mora num barraco, junta para ter uma televisão, tudo. A gente vai ter o maior problema do mundo. E quando a partida vem, Gorete, perdão, a população tem que ter consciência. A gente teve muito problema e está tendo ainda com o preço de carro de frete. Rapaz, vamos ser mais humanos. Gente explorando, a questão imobiliária também. A gente vinha numa fase de aluguéis baratos, o povo explorando. Você devia ter vergonha na sua cara, rapaz. E se colocar de um lado do outro. A gente vê em outros países aí, as pessoas dando exemplo, doando as coisas para ajudar. E a gente está aqui explorando quem está passando por um problema que você não queria estar, que pode ser seu amanhã. E as pessoas exploram. Então, isso também, você reclama muito do seu político, mas você faz pior do que ele muitas vezes. As pessoas precisam ter essa consciência também nessa questão do Pinheiro. Pois é, uma ação solidária de todos, não é? Não é solidária não, é humana. Também. É você ser humano. Se você cobrava 800, como é que está cobrando agora 1.300? O cara só porque sabe que vai ter uma demanda maior agora, está explorando. Fácil não, bicho. Esse negócio de jeito não, esse negócio não. Pois é. E o que foi dito no final da audiência pública sobre encaminhamentos? O que é que a gente pode esperar a partir de agora? Olha, foi passado para todos os entes que estavam lá, né? Eles pediram esse prazo de, eu acho que foi 8 ou foi 10 dias, para a questão desse mapa, mas os entes, por exemplo, o Ministério Público Federal e Estadual não tem que esperar mais nada não, eles já estão agindo, já mostraram que estão agindo. E aí Defesa Civil, as Defesas Civis elas estão arquitetadas, eu já conversei com o comandante do Bombeiro, por exemplo, o Dinário, eu estou sempre passando com o Dinário também, então elas estão arquitetadas. Todos eles estavam esperando apenas esse relatório, mas as ações, porque não precisa ser nada de conjunto, e cada um vai fazer agora o seu papel. O governo federal em Brumadinho, não diretamente ajudou, claro, mas coube a empresa a pagar o aluguel social das famílias. Seria um momento também de a Braskem entrar nessa questão? O Ministério Público já pediu bloqueio, né? Pediu um bloqueio bem maior do que foi autorizado. Certamente esse bloqueio vai ser aumentado. O governo federal já liberou, se não me engano, 11,5 milhões para a questão desse aluguel social, que vai aumentar a demanda agora, certamente, né? Assim, eu acho que essas ações estão caminhando. Eu acho que 2019 muita coisa do Pinheiro avançou. E eu tenho certeza que os órgãos agora vão trabalhar e isso vai andar, cada um no seu papel. A gente já tem aí esse marco, né, de 10 dias, um prazo para começar efetivamente apresentar esse mapa. Mas também assistimos na sessão... O mapa vai servir, Gorete, para cada morador se situar. O problema já está aí, o que tem que fazer eles já sabem. Entendeu? O mapa vai servir para cada um saber onde sua residência está ou sua empresa está. E aí vai estabelecer aí a condição de cada um de sair imediatamente. O município está resolvendo a questão do IPTU, o Estado está revendo essa questão do ICMS, né? Então, assim, as coisas estão encaminhando. A questão, por exemplo, dessas bacias que tem lá, tem um nomezinho lá técnico, mas são poços de água que fazem na chuva, vai ser feita uma drenagem especial para esses casos. Então, que estava esperando o mapa para saber, porque não adianta ele fazer uma drenagem aqui se aquela área ali é de risco. Então, assim, de repente é outra drenagem para aquele local. Então, as coisas estão encaminhando agora. O importante é que todos os entes estão aí atentos e a Assembleia Legislativa faz parte, tem essa tarefa, está assumindo essa tarefa também de buscar a solução imediata desse problema. Gorete, o mais importante é que ninguém morra e que todo mundo seja indenizado. Seja ele comerciante ou morador, que todo mundo seja indenizado. Isso é o mais importante. Nesse momento. Nesse momento. Pois é. Portanto, deputado, falemos agora sobre uma outra questão. O senhor foi eleito presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos. Qual é a expectativa de atuação dessa comissão diante dos inúmeros problemas que são colocados no dia a dia da população? Olha, a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, elas se fundiram, né, e fazem parte da 9ª comissão aqui da Assembleia Legislativa,
Eu sou o presidente, o vice-presidente é o Tarcísio Freire, tem mais de titular o deputado Francisco Tenório, o deputado Ivan Beltrão e o deputado Dudu Ronalça. 5 cabeças bem diferentes. Interessante essa comissão. E a gente vai buscar essa união, porque são temas que têm toda a relação. Segurança pública e direitos humanos. Eu tenho uma visão que os direitos humanos têm que ser dados primeiro, né, para os humanos direitos. Depois que todo humano direito de bem tiver direito, aí a gente vai para aquele que é infrator, que é bandido. Mas eu costumo dizer que, por exemplo, a gente tem uma rebelião no presídio e o cara vai lá e queima o colchão dele. No outro dia o Estado vai lá e compra. O meu colchão fica velho e o Estado não troca, não. Então, no dia que o Estado atender a população, ele atenda também ao presidiário, ao estuprador, ao assaltante. Mas ele atender só um, ou ele atender emergencialmente, rapidamente um, eu não concordo, mas é uma comissão. São 5 membros, eu sou um, essa é a minha opinião. Não é a opinião da comissão, ela vai sair das decisões dela. Eu acho que a população não aguenta mais certa... por exemplo, eu ia falar hoje, mas terminou não dando tempo, Gorete, sobre o caso da saidinha temporária. Chegando agora o Dia das Mães, a Suzana von Richthofen, todo mundo sabe, né, que é acusada de ter matado o pai e a mãe, junto com o namorado e o cunhado, ela tem esse direito da saidinha do Dia dos Pais e do Dia das Mães. É contraditório. Ela que matou o pai e a mãe, mas a lei dá direito, mas é contraditória, é imoral isso aí. Então a gente tem que discutir isso. Não estou falando que o preso não tem esse direito, não, estou falando que ela não tem como ter esse... tipo de crime que mas foi a legislação praticado. ela é tão frouxa que ela dá direito a alguém que matou o pai e a mãe ter o direito de sair do presídio no dia de pai e de mãe, dos pais e das mães. Que é isso, rapaz? Ele não vai discutir não, porque está na lei, ele tem que discutir isso aí. Não existe isso não, que tem que haver regressão de pena, que o preso ele tem que aos poucos voltar, tem que ouvir com a sociedade. Tem, mas existem casos. Olha para aí, ela matou o pai e a mãe, um fato que chocou o Brasil todo. E a mulher todo ano sai, todo ano, todo mundo se questiona sobre isso. E ninguém, nenhum deputado federal, nenhum senador discute isso ou tenta mudar isso aí. Vamos aproveitar agora, que mudou essa política nacional, né? Aquele caminho que a gente ia para pior do que estava. Vamos ver se a gente consegue sair, clamo aqui, né, a Câmara Federal, o Senado, para mudar isso aí. Isso é inadmissível. O senhor falou em Câmara Federal e Senado. Como o senhor avalia os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro, em meio a tantas, digamos assim, existem uma condição hoje entre Congresso e equipe do presidente e os filhos do presidente. Então, é um componente muito... Há umas divergências internas, não é, que são colocadas na gestão. E como o senhor vê essa relação conturbada? Olha, Gorete, assim, primeiro os filhos do presidente, eles não se escondem, né? Talvez eles tiveram uma formação, um trabalho, uma renda honesta e podem mostrar a cara, e podem aparecer, e podem tirar foto, diferente de filhos de outros presidentes que a gente nunca via. Mas até para prejudicar Não, o pai. calma. Quando aparecia, era um vídeo ou outro, geralmente esbanjando. Mas o que eu falo é o seguinte, há 4 anos atrás, a gente não tinha mídias sociais como a gente tem hoje. A gente não tinha tanta comunicação, tanta interação social como tem hoje. O Instagram, o Facebook, que é onde tem mais isso, o Twitter, não sei nem se existia o Twitter há 4 anos atrás, o Instagram, talvez existisse, o Facebook existia assim, mas não eram tão explorados como são hoje. Então hoje, qualquer opinião que você dê, ela vira pública. E as pessoas gostam muito dessa interação. Então assim, as pessoas têm o direito de falar. Eu acho que se no dia meu filho falar algo que me atinja, que eu não gosto, eu tenho liberdade de falar com ele. Se ele não controla... certamente é porque ou ele dá a liberdade ou porque ele concorda que o filho discorda dele à vontade. Acredito que o governo tem feito o que pode dentro do cenário de mudança. Eu digo direto, a mudança que a gente quer, ela não vai acontecer agora, ela começou agora. Não vai ser de um dia para o outro, não. É lenta, é trabalhosa. Então, assim, ele colocou à frente das mudanças nacionais, no seu papel de presidente, algumas prioridades que são complicadíssimas. Por exemplo, eu questiono algumas coisas da Previdência quando eu trato de funcionário público. Então, assim, é normal que haja essa discussão. Pois bem, a gente vai retomar essa questão no próximo bloco, mas vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Até já, é 1 minuto. Você acredita que o meu filho hoje não anda porque ele foi picado por um mosquito que você não dá importância? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida.
Eu acho que as pessoas só têm noção da gravidade quando vivenciam a situação. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Eu fico encantado com tamanha imaginação. Para os índios, é sagrada. No lugar é conhecida como Lagoa Encantada. Tem em seus moradores um tesouro de grande valor. A escrita pode mudar a história de alunos como o Francisco, o Adolfo e a Isadora. Professor, inscreva-se na Olimpíada de Língua Portuguesa. Impulsione a leitura e a escrita na sua escola. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Cabo Bebeto, líder do PSL na Assembleia Legislativa e presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos da Casa. Deputado, nós falávamos no bloco anterior justamente sobre, o senhor falou nessas questões gerais, mas de Câmara e Congresso como um todo, na relação, não é? Que é importante a harmonia entre os poderes, e não é bem essa harmonia que a gente está vendo, assistindo hoje entre o governo, que está nos seus 100 dias assim, fechados de gestão, e o Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro dizia que não ia negociar com o Congresso, né, não ia ceder às pressões do Congresso para colocar o seu programa de governo em execução. O governo é de coalizão. Enquanto houver coalizão, a não ser no parlamentarismo, né, a coalizão exige digamos assim, uma negociação política entre executivo e legislativo, não é? Bom, como você falou, ele falou que ele não ia ceder aos acordos. Uhum. E se lá está acontecendo entraves e embates, é porque ele não cedeu aos acordos. Mas é como ele disse, e aí eu acho que foi eu não lembro qual foi o ministro que falou, a gente está apresentando aqui a nossa ideia. Cabe à Câmara, ao Senado, decidir se vai aprovar ou não. E aí é cada um com a sua consciência, cada um que representa o seu eleitorado, se eles vão usar um bom projeto, uma boa mudança, uma boa ideia para barganhar cargos e serão, mais uma vez, infiéis ao povo, é a cabeça de cada um. Por mais harmonia que tenha numa casa, por exemplo, a Câmara Federal são 513 deputados federais. Não tem como você ter uma harmonia total ali. Aqui, que são 27, a gente vai e diverge, né? A divergência é natural. É natural. O contraditório é natural. Aí que eu digo, se estão criando barreiras para as ideias, é porque os acordos que sempre eram feitos não estão sendo feitos. É a mudança que a gente esperava. Eu espero que nesse embate o bem prevaleça, a vontade do povo prevaleça. E, como eu disse, a mudança que a gente queria, ela apenas começou. Se Deus quiser, um ano ou alguns meses, ou na próxima eleição, a gente certamente terá mudanças melhores ainda. O senhor tem uma sua independência em relação a posicionamentos, não é? E já disse algumas vezes que tem alguns pontos na reforma da Previdência que o senhor não concorda. Eu digo, a cada crise econômica do país, é comum se estabelecer, isso não é de agora, que se coloca a reforma da Previdência como a saída para os problemas econômicos. Mas como é que o Brasil pode fazer uma reforma nesses termos, em que a essência da reforma é a mudança, não é, da captação de recursos? Passa a ser por capitalização, quando era por seguridade social, no sistema da seguridade. E o que fazer, como é que o investidor vem para o Brasil pensando em, digamos assim, como é que se vai se resolver isso por meio de uma reforma da Previdência, quando a gente sabe que quem não tem com que colaborar, que é a maioria da população, não vai migrar para a capitalização, vai ficar, na verdade, sem a Previdência. Olha, eu acho que a proposta ela foi feita atingindo tudo que ela podia atingir, justamente para flexibilizar na casa. Uma categoria mexe numa coisa, outra mexe em outra, e de repente vai se achar um ponto de equilíbrio razoável para que o governo consiga manter as contas. A gente vai houve já diminuição de ministérios, isso aí já impactou de forma muito positiva.
a gente vai ter certamente menos corrupção no país, isso também vai sobrar muitos recursos. Isso, eu acho que, eu digo a todo mundo, a partir de junho, eu acredito que a gente vai começar a ver números bons no país. Já vieram alguns números, mas vieram números bem melhores e certamente os recursos virão para os estados, as coisas fluirão melhor e acontecerão melhor. Eu acho que só diminuindo a roubalheira que tinha, o desvio que tinha, já vai folgar muito as finanças do governo federal. Eu acredito nisso. É porque tem que se mirar investidores que vêm ao Brasil para promover o emprego. Mas até e não nisso, Gorete, no capital financeiro. Quando você mostra uma gestão honesta, que reconhece o valor do empreendedor e do empregador, ele atrai. Automaticamente ele já atrai investimento para o país. Tenho certeza disso. Quando você vê que depende só de você, só da sua competência, que o país quer abrir espaços para você e não há uma politicagem ruim por trás da sua chegada no país, isso aí por si só já atrai naturalmente muitos investidores. E a questão interna do governo, como o senhor avalia as questões que envolvem o ideólogo Olavo de Carvalho, o ministro Paulo Guedes da Economia, o filho do presidente, o Carlos, que pelo Twitter solta bombas e mais bombas para integrantes do governo, até para o vice-presidente da República. Como o senhor vê essa relação conturbada? Eu acho que é um governo formado por pessoas que querem trabalhar e que querem o melhor. E às vezes existem divergências. Muitas, quando você vê todo mundo aqui rindo, batendo palma, é porque o negócio está bom demais. Quando você vê discussão, é porque as pessoas querem que melhorem. Porque não há qualquer outra coisa a não ser competência em jogo, o seu trabalho em jogo, e aí de repente você está com a melhor intenção do mundo, mas eu não concordo, e a gente discute. E a gente vê em outras gestões, não. Pode estar com a coisa mais do mundo, um está elogiando o outro sem nem ter argumento. Então, assim, é natural isso aí, repito, um governo formado por técnicos, sem acordo político esdrúxulo, vamos dizer assim, onde as pessoas têm liberdade de dar sua opinião. Eu era o cara que todo mundo dizia que ia criar um quartel dentro do país, onde todo mundo fala o que quer. Todo mundo dá sua opinião, todo mundo expõe seu ponto de vista, e a gente não vê coisas que aconteciam, falta de respeito. Você dá sua opinião, discorda, concorda, tenta imprimir na sua pasta o seu ponto de vista, a sua ideologia e trabalha. Só que o Olavo de Carvalho tem sido ácido para não falar... Mas qual é o cargo do Olavo de Carvalho no governo? Não deveria ter tanta influência. Não, mas eu estou falando de cargo, para a gente poder cobrar alguma coisa e reclamar. Se ele influencia, se ele influenciou, mas ele não tem dinheiro público nele. Ele fala o que ele quiser falar. Cabe a você ou a mim discordar ou concordar com ele. Se ele fosse um ministro, aí a gente até podia apedrejá-lo. Mas ele é uma pessoa que tem direito de falar o que ele pensa. Ou não tem? Na democracia, sim. Não é? Eu, como deputado, talvez você tenha mais força de me questionar do que dele. Não é? Mas ele é livre do dinheiro público. Ele tem o espaço dele na vida dele. Não tem. Talvez ele seja um guru, como alguns dizem, do nosso presidente, mas é um guru dele. Apenas. É. Apenas. Deputado, e no mais, o que dizer do PSL agora está numa condição estável, digamos assim, não é? Na representação que tem, não só aqui em Alagoas, mas no restante do país. Qual é, digamos assim, a ação do PSL? O que o PSL considera importante para que um partido jovem, como é o PSL, ele se consolidar cada vez mais? Olha, o PSL, está junto do governo, isso é fato. Aqui em Alagoas nós temos um presidente, que é o Flávio Moreno, presidente estadual do PSL. Eu sou presidente municipal aqui em Maceió. A gente tem tratado de pulverizar o PSL no estado de Alagoas, em todos os municípios, por pessoas que estiveram com a gente na campanha, se não apoiando o Cabe Beto, se não apoiando o Flávio Moreno, mas pelo menos como presidente. Isso é fato, isso é a condição irrevogável. Para se assumir o PSL no município, tem que ser apoiado pelo menos o presidente. E aí a gente está, pouco a pouco, né? Às vezes não existia o partido, tinha partido lá que não prestava conta, e não é simples isso aí, e a gente está tentando colocar o partido em cada município em ordem, para que a gente consiga ter nos 102 municípios de Alagoas
o PSL bem representado. Essa preocupação passa pelas próximas eleições. O PSL deve lançar candidaturas não só nas proporcionais, mas também nas majoritárias? Sim, onde couber, onde tiver candidato com o nosso perfil, a gente vai colocar sim. E a gente já está fazendo isso pensando lá em 2020. No mínimo ter um vereador em cada município. E se puder brigar por prefeito ou por vice-prefeito, a gente vai entrar na disputa sim. E a vida orgânica do partido em Alagoas? O que é que se pretende fazer? Uma militância, de que forma pretende se estabelecer? O partido é liberal. O eleitor, o nosso... as pessoas têm liberdade de agir. E qualquer movimento social que tenha, que o PSL achar que se encaixe ou se identifique, a gente vai participar. Né? A gente tem algumas ações, a gente tem feito visitas nos municípios e as pessoas procuram, às vezes, o presidente, ou me procuram por algumas demandas sociais de uma classe ou de uma categoria. E a gente tem atendido, se não com o partido, se não com o mandato da gente aqui na Assembleia, tentado dar encaminhamento para atender a necessidade de cada um. E por falar em Assembleia, como o senhor está se situando na Assembleia Legislativa? Qual é o seu sentimento de estar deputado estadual? Bom, uma boa sensação. Eu queria, Gorete, confesso, ter mais poderes. A Constituição Estadual, ela tirou muitos poderes dos deputados, é fato. Eu queria ter mais poderes, mas assim, tenho um bom convívio com os colegas. Vez ou outra eu discuto com o deputado Chico Tenório algumas questões sobre polícia, mas é sempre de forma a tentar melhorar o pensamento de cada um, ou a ideia de cada um. Mas eu tenho hoje uma boa relação na casa com os colegas, tenho voto com muitos colegas, graças a Deus. Sempre que eu preciso, os colegas votam junto comigo. Então, assim, essa comissão é uma comissão ampla de segurança pública e direitos humanos. A gente pretende fiscalizar, sim, unidades da polícia, do bombeiro, do sistema prisional, das delegacias, sim, fiscalizar as condições de trabalho dos policiais. O que acontece Precisa hoje? Fiscalizar também o presídio para ver as condições também que os presos estão lá. Também irei olhar também nesse sentido. Não tenham dúvida, tá certo? O que eu não quero é que se traga mentira. Eu quero que a gente trate com o certo, com o direito de cada um. Quero que cada um seja respeitado, que o preso seja respeitado, mas que o policial seja respeitado sim. É preciso, ele é o Estado. E é preciso respeitar o policial, porque ele está cuidando do que eu e você não quer mais ter contato. É ele que está combatendo aquele cara que sai de casa para fazer mal a você e a mim. Então, o agente de segurança pública ele tem que ser respeitado. A questão da segurança pública é um pouco mais ampla, né, deputado? O que dizer de segurança pública para a população, o número de efetivo da Polícia Militar em Alagoas, qual é a avaliação que se tem? Nós temos um déficit enorme na Polícia Militar, em todas as polícias. A Agente Penitenciário teve concurso em 2008, são 11 anos, foi 2006, desculpe. Mas assim, aí tem formação, tem estrutura, tem carreira desses agentes. Olha, a segurança pública, ela oferece uma mão de obra. Quem faz a diferença na mão de obra é o funcionário. Então, a gente tem que ter um funcionário valorizado, preparado, reconhecido, tranquilo, para que ele produza melhor. É serviço, não é produto. Então, enquanto a gente não valorizar o homem e a mulher que faz segurança pública, a gente certamente terá os piores índices e os piores números. Por mais viatura que se alugue, por mais CISP que se crie, nós teremos enormes problemas porque nós tratamos de serviço. E quem faz o serviço tem qualidade é a mão de obra. Certamente, é humano, a valorização humana em primeiro lugar. Deputado, eu deixo esse minuto final da nossa entrevista para as suas considerações que o senhor queira fazer. Tranquilo, agradecer a oportunidade, Gorete. Dizer à população que a gente tem nas minhas mídias sociais canais para vocês, tem número do WhatsApp, tem Facebook, tem Instagram, tem e-mail, mande a sua ideia. O gabinete está de portas abertas para boas ideias. Algumas ideias não são constitucionais, são até boas, mas de repente não cabe aqui o parlamento, né, estadual. Mas eu estou aqui aberto a discussões. Quem quiser tratar, tiver boas ideias, o gabinete do deputado Cabo Bebeto está de portas abertas e boas ideias são sempre muito bem-vindas. Tentarei fazer o melhor, não sei se vou conseguir, mas durmo todo dia cansado e com a consciência muito tranquila que estou fazendo o meu melhor para que as coisas deem certo aqui em Alagoas. Deputado Cabo Bebeto, eu agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.